podcast na Kombi e a pergunta do dia é: você já pensou em ser médico? Talvez sim, talvez não, mas hoje eu estou aqui com a doutora Carol, que a gente vai bater um papo super legal sobre a profissão e sobre as escolhas, né, Carol? Exatamente. Fique ligado, coloque o seu cinto e vem com a gente porque o assunto tá bom demais. Vem conversar com a gente. Uhul! Mais um podcast na Kombi e hoje com a doutora Carol, que vocês vão conhecer melhor ela daqui a pouquinho. E nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes. Mas antes do nosso bate-papo aqui, eu já quero saber, você já se inscreveu no canal? Ou vai fazer eu ficar implorando para você? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Mas mande também o link desse podcast para sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, porque a conversa vai ser muito boa. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Quero começar agradecendo sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite, de estar aqui, compartilhando um pouco da sua vida com o pessoal que está lá em casa, né? E vai ser um bate-papo muito interessante. Pra mim é um prazer. Quando você me chamou, eu fiquei surpresa de tipo, meu Deus, ela tá me convidando para participar. Então é uma honra estar aqui com você. Imagina, a gente que agradece. E eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal de casa. Quem é a Carol? Porque o pessoal deve estar falando assim, quem é a Carol? Bom, então eu sou a Carol. Eu tenho 27 anos e me formei em medicina agora no final de 2023, então eu sou médica. Médica, aquela lá que às vezes você tem medo de procurar. Eu sou filha do pastor Eber, tenho 6 irmãos e para mim isso é uma honra, né? Falar que eu tenho 6 irmãos, eu amo minha família, amo família grande. E é isso aí. E como que é conviver numa família grande? É a casa sempre cheia. Você não consegue ficar sozinho. Às vezes até você pensa, né? Meu, queria um pouquinho de paz. Você às vezes consegue, mas é raro, tá? Tem briga por causa de banheiro? Não tem briga por causa de banheiro, porque a casa é grande, né? Mas tem briga por conta de qualquer coisa. Sobremesa, o pedaço maior. Principalmente com as crianças, né? Todo dia é briga por tudo. Tudo é motivo de briga. Mas assim, né? É o que movimenta a casa, né? É uma Eu sei delícia. porque lá em casa são 3, né? 3 filhos. E já é aquela coisa assim, né? Ai, quem que vai dividir, né? Aí apareceu aquela regra maravilhosa, que quem divide não escolhe. Uhum. Então, assim, na hora de dividir o chocolate, na hora de dividir... Aí depois essa regra ficou tudo mais calmo, porque a briga lá em casa normalmente é por conta, um pedaço é maior, escolher o melhor chocolate. Ou se não, eu não sei, eu acho que esse problema deve ter acontecido na sua casa. Lugar no carro. Isso a gente brigava bastante. Lá, ó, meus filhos não são mais crianças, mas a hora que desce pra garagem já começa. Ponta! Quer saber quem que vai sentar na janela? Como que vocês faziam lá também? Não, as menores iam no meio, né? Agora, como tem menores do que eu, porque atualmente eu sou a filha do meio. Eu fui caçula por 15 anos, né? Agora eu sou a filha do meio. Agora eu tenho o direito de sentar na ponta, né? Porque eu sou a mais velha que mora com meu pai. Esse direito. Então eu sento na janela sem problema nenhum. E os pequenos que se virem. Agora você falando isso, vai ter briga lá em casa, porque a Júlia vai se sentir no direito de sempre estar na janela. Mas quando eu era caçula, eu sempre tinha que sentar no meio. Olha aí, é uma regra que de repente as famílias podem se adotar para não ter briga. Quem é menor vai no meio. Quando tem muita briga, fala assim, a gente vai de Kombi. Isso aí não tem problema. Espaço, tem janela, né, para todo mundo, tem canto para todo mundo, e aí não tem briga. Isso aí. Carol, medicina. Como que você chegou nisso, né? Porque a escolha da profissão
para o jovem, para o adolescente, eu acho que é uma incógnita muitas vezes. Tem gente que já nasce sabendo que é assim. Sim. Agora tem gente que vai descobrindo no meio da vida ali, na hora dos estudos, na hora que vai fazer aquelas visitas, né, que é orientada pelas escolas, mas tem gente que descobre ali na porta da faculdade para fazer matrícula. Como que foi a sua história? Comigo foi assim. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito insegura, né, nas minhas escolhas. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, para mim era muito legal chegar em casa à tarde, fazer um bolo para todo mundo comer. Eu fazia cupcake, sempre inventava alguma coisa para comer em casa. E todo mundo elogiava, gostava muito. E aí eu comecei a pensar, né? Tipo, com uns 13, 14 anos, eu comecei a pensar, vou fazer culinária. Vou investir nisso, já que eu gosto de cozinhar, vou para essa área. Mas você pensava em ter um restaurante ou trabalhar em algum restaurante? O que você pensava quando você falava em culinária? Eu pensava em algum dia ter o meu próprio restaurante. Mas assim, eu não sabia quais eram os processos para isso, como que eu poderia chegar nesse caminho. Era só um sonho. E aí conversei com meu pai, falei, olha pai, eu vou fazer gastronomia. E aí meu pai ficou, filha, tem certeza? Por que você não faz alguma coisa que você possa ter um futuro melhor, que você consiga crescer profissionalmente? Porque você ter seu próprio restaurante, você vai precisar investir para construir um lugar, para você ter as suas pessoas, a sua equipe, vai ter que ensinar, tem certeza? E aí eu comecei a pensar, né, refletir. Só no terceiro ano do ensino médio que eu fui definir realmente que eu queria fazer medicina. Porque eu não queria fazer medicina por medo de não conseguir passar. Eu nunca fui muito estudiosa, então na escola eu não era a melhor da sala, não tirava nota boa. E a gente sabe que medicina é uma faculdade que você exige muito, exige muito, é muito concorrida, muito difícil de passar. E aí eu ficava sempre insegura em relação a isso. Mas no terceiro ano eu bati o pé e falei, não, vou fazer medicina mesmo. E foi assim minha escolha. Olha aí, muitas vezes as pessoas acham que elas precisam ter essa decisão formada bem antes e às vezes não, né? Às vezes você vai descobrindo, às vezes não é nem pela primeira escolha, é pela eliminação das outras, né? Sim. A gente brinca lá em casa assim, se você sabe o que você não quer fazer, você já tem um caminho. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Também já é um caminho de escolha para ver onde você vai chegar, Sim. né? E também, quando você está no ensino médio, você é muito cobrado. Sim. E você só tem 16, 17 anos para você decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida inteira. E é um peso cobrança, isso, né? Porque você fala assim, vou escolher, vamos supor, né? Eu vou escolher gastronomia. Mas eu vou ter que cozinhar o resto da vida, né? Se bem que hoje as profissões, elas passaram por um patamar tão diferente, por exemplo. Existem várias opções dentro da mesma profissão, né? Sim. Então, por exemplo, hoje existe um mercado muito de consultoria, existe um mercado de pessoa jurídica, não você ter o seu negócio, mas você trabalhar como pessoa jurídica para outras pessoas. Então, assim, é muito amplo isso. Eu acho que houve uma mudança muito grande nas profissões, né? Até mesmo dentro da medicina, né? Você acha que durante a faculdade você descobriu que o leque que se abre é enorme também, né? Tem muitas opções assim para você seguir, né? E como é que foi essa fase de faculdade? Quando você se viu dentro da faculdade, assim, do tipo assim, gente... Então, primeiro que eu demorei 4 anos para passar na faculdade, né? Eu fiz 4 anos de cursinho, foram os anos, parece que mais longos da minha vida, muito cansativo, tive problemas de ansiedade, depressão, precisei fazer tratamento. E aí, no último ano de cursinho,
eu decidi fazer um cursinho só no período da tarde, que ficava do lado da minha casa. Então eu acordava todos os dias, tomava café da manhã com meu pai, Tranquila. tinha uma qualidade de vida enorme. No final do ano eu passei na faculdade. E foi uma alegria para todo mundo, finalmente, né? Passei no curso que eu queria e eu tive a oportunidade de fazer, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade e eu sou privilegiada por isso, né? Eu reconheço que Deus, ele teve um cuidado assim enorme por mim durante todo o curso, né? São 6 anos de faculdade. É puxado. É puxado. 6 anos de estudo, dedicação. Muitas vezes eu abdiquei de estar com família, em eventos que eu queria estar, porque eu precisava estudar. Mas foi um período muito gostoso também, onde eu fiz muitas amizades, tive professores incríveis que me ajudaram nessa jornada, me ensinaram não só a medicina, mas também como tratar o paciente de uma forma empática, né, acolhedora. Então foram 6 anos assim longos que você acha que não vai acabar nunca, mas assim onde eu tive muito crescimento. Carol, você falou uma coisa, voltando um pouquinho, que eu acho que é muito bom a gente abordar, que é a questão da ansiedade e da depressão. Antigamente, esse tipo de diagnóstico, ele era mais voltado para adultos, né? Sei lá, a partir dos 40 anos, que às vezes estava em fase de mudança de profissão, alguma coisa, uma pressão no serviço. E hoje em dia, a gente vê isso cada vez mais em jovens e até mesmo crianças. A gente vê crianças tratando de depressão, de ansiedade. E hoje a gente ainda está em janeiro, né, que é o janeiro branco, que a gente está falando assim muito sobre a importância do cuidado da saúde mental. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que é uma frescura, que isso aí é falta de Deus, né? Porque a gente vê isso muito dentro da igreja. Isso aí é falta de Deus, é falta de orar, é falta de sei lá o quê. E não é, né? Existe uma patologia chamada depressão, né? Ansiedade, e que isso atrapalha muitas vezes o crescimento da pessoa como ser humano, na profissional, na parte estudantil também, né? Sim. Ansiedade, depressão e outras doenças, né? Patologias da saúde mental, elas são realmente doenças. Você toma remédio para hipertensão, se você tem uma doença que altera ali o seu sistema nervoso, você não produz tal neurotransmissor, diminui, enfim, você tem que tomar um remédio para isso. Assim como você trata a hipertensão, você tem que tratar depressão, ansiedade. E isso é muito negligenciado muitas vezes, Sim. né? Enfim, o que eu tenho para falar é, se você está passando por um momento assim, que você se sente sem motivação para viver, ou se você chora muito, se você tem passado por um período, você precisa de ajuda profissional. E não só médica. A gente tem psicólogos, psicoterapeutas que eles ajudam às vezes muito mais do que o médico. O médico, ele prescreve a medicação. Sim. Se for necessário você tomar, ele prescreve. Mas a terapia foi o que me ajudou. Porque com a terapia você aprende a conviver com isso e a enfrentar essas patologias, conhecer, né? Se conhecer. Eu sei, porque eu já tive crises de ansiedade e eu não sabia que eram crises de ansiedade. Então, como que funcionava, pelo menos comigo? Ó, o bichinho aqui. Como que funcionava? Funcionava assim, eu pegava e sentia angústia, aquela sensação de que vai acontecer uma desgraça. O mundo vai acabar, alguém vai morrer. E assim, estava tudo normal, mas o problema era dentro de mim. Sim. E até eu descobrir que isso, aí atrapalhava a questão da respiração, o transtorno de humor, até eu descobrir que isso era uma ansiedade,
Demorou anos para eu descobrir que o que eu estava sofrendo era ansiedade. E aí, depois que a gente começa a tratar, a gente começa primeiro a se conhecer. Sim. Então, hoje, por exemplo, o que, que eu faço? Hoje eu pego e falo assim, Roberta, respira. Eu falo comigo mesmo. Roberta, respira. Calma, o mundo não vai acabar. Você só está tendo uma crise de ansiedade. E tenta mudar o foco. Às vezes acontece quando eu estou trabalhando. Fico muito focada naquilo ali. E aí eu falo, não, calma, agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu ligo uma televisão, eu não quero nem assistir televisão, mas é só para o cérebro desligar ali um pouco, tudo. Só a terapia mesmo, que eu ainda não dei prosseguimento, porque eu tenho problema com procrastinação. Mas eu vou tratar em terapia também. Mas eu acho difícil, assim, às vezes a pessoa procurar ajuda quando a família não entende. Sim. Porque acho que o problema maior, às vezes, é a família. Não que a família seja um problema, mas ela é um problema quando não entende a situação da pessoa. E aí fala assim, não, levanta da cama. Não, abre essa janela, para de frescura. Vamos. Às vezes a família acha que está ajudando. E às vezes está piorando a crise de ansiedade da pessoa, né? Sim, às vezes a pessoa não tem o apoio que ela precisa ter para enfrentar a patologia que ela tem, né? Mas assim, eu acho que hoje isso ainda tem essa questão da família não apoiar, mas a gente tem acesso a muito mais informação do que antigamente, né? Exato. Então hoje você encontra uma pessoa que tá com crises de ansiedade, às vezes tem crise de pânico, e você falar para ela que é frescura, você precisa de informação. Você precisa entender, estudar sobre o assunto, não virar especialista, mas entender um pouco sobre o que a pessoa está passando. Eu costumo dizer assim, aquilo que a gente não entende, a gente procura aprender e respeitar. Sim. Né? Então, assim, olha, Carol, você está passando por isso, eu não sei o que fazer por você. Você quer que eu faça alguma coisa? Você não quer, mas eu tô aqui para te apoiar, te respeitar. Eu quero ficar sozinha, então tá bom. Tô aqui, tá sozinha, mas eu tô de olho, né? Sim. Mas assim, eu acho que é mais isso, o respeito e a empatia, né? Exatamente. Para que a gente consiga chegar no resultado. Mas a sua jornada, voltando à sua jornada de faculdade, né? O que você, na sua época de estudo mesmo, né? Porque quem conhece a Carol, quem está próxima a Carol, sabe que, assim, ela é privilegiada por conseguir fazer esse curso, mas não foi fácil. Não foi. A Carol, ela se virou, nem nos 30, se virou nos 50 para conseguir concluir esse curso, né? E olha, fica a dica para você aí sobre o que a gente vai falar agora. Por quê? Carolzinha aproveitou como que a gente fala, o dom da gastronomia e trouxe para a medicina como? Fazendo pão de mel, bolo, tudo isso para ajudar também na faculdade. Conta um pouquinho para esse pessoal que fica aí esperando tudo cair do céu, como que foi, Carol? Bom, então... De onde surgiu essa ideia? Na verdade, essa ideia surgiu da minha irmã mais velha, a Daiane. Ela tem ótimas ideias. A Daiane tem ótimas ideias. E a gente agradece. Acho que foi em 2020, por aí, ou 2019, não lembro exatamente a época. Ela falou, Carol, o que você acha da gente começar a vender brownie na faculdade? Porque aí você tem seu dinheirinho, o pai não fica sobrecarregado para pagar seu almoço, porque ele já tinha o custo da faculdade, né? Então você paga o seu almoço, se você quiser comprar uma roupa, você compra com seu dinheiro. E eu falei... Até porque é um período que você não consegue trabalhar, né? Não consegue. A faculdade é no período integral, Sim. Então das 7 da manhã, na verdade 8 da manhã, até 5 da tarde. Não... Super puxado. Tem gente que consegue, tá? Eu tive colegas que já eram formados e continuaram trabalhando. Uma colega minha dava plantão noturno. Mas é difícil. É, puxado. Conseguir, consegue, mas é muito puxado. E aí eu falei, Dai, ninguém vai comprar brownie de mim. Até parece. Eu fiz um curso de brownie.
eu vou fazer uma receita e aí você leva para a faculdade para as pessoas experimentarem, para ver o que elas acham. Experimentar ou viciarem, né? Porque, olha, vou te contar. Aí ela fez o brownie, eu levei para a faculdade, as pessoas provaram e amaram. Porque é uma delícia. No dia seguinte, eu já era conhecida como a Cacá do brownie. Olha aí, ó. Todo mundo queria comprar meu brownie. E no começo foi só brownie que a gente fazia. Depois de um tempo, acho que uns 2 ou 3 meses, uma mãe de uma colega minha abriu um restaurante na frente da faculdade e falou que queria fazer pão de mel pra gente fazer pra ela vender na loja dela. Aí eu liguei pra Dai. Dai, a mãe de uma colega minha quer pão de mel. Você já fez? Aí ela, não, eu nunca fiz, mas eu tô vendo uma receita agora. No dia seguinte eu tava com pão de mel pra moça vender no restaurante. E não era qualquer pão de mel. Era um pão de mel com a casquinha assim, a cascona de chocolate, coisa mais deliciosa do mundo. No final das contas, o pão de mel foi o carro-chefe durante todo o meu período de faculdade. A Dai, ela começou, né, com os doces. Então, todo dia eu tava na casa dela para pegar doce. Eu ligava, ó, precisa disso, precisa daquilo, pra gente repor sempre. E aí, depois que ela engravidou do Lucas, do segundo filho dela, ela ganhou o nenê e ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. E aí ela não conseguiu mais fazer os doces, né? Porque a gente mexe com leite. E aí ela tinha medo de ter alguma contaminação cruzada, porque ele passava muito mal. E aí eu assumi. Eu comecei a fazer os doces, bolos, os brigadeiros, eu fazia tudo. Palha italiana, uma época a gente fez uma campanha, né, para vender saquinho de palha italiana para eu conseguir comprar o meu estetoscópio. Então foi uma jornada muito legal que eu consegui conciliar a gastronomia que eu queria fazer com a medicina. No fundo, a gastronomia estava lá, junto. Exatamente. Então foi um período bem legal. Eu parei de fazer doces. Na verdade, assim, no período de pandemia foi o período que eu mais fiz doces, porque eu estudava em casa, então eu tinha um pouco mais de tempo para ficar em casa e cozinhar, né? E o pessoal estava em casa também, todo mundo confinado. Virou uma fábrica. Todo mundo queria comprar chocolatinho, né? Então foi o período que eu mais trabalhei. Os 2 últimos anos de faculdade, que são internato, é praticamente só prática. Então eu diminuí um pouco, né, a produção dos doces para conseguir conciliar o hospital com os doces, né? Então tive que diminuir a produção e no último ano eu diminui mais ainda. Porque era mais corrido. Era muito corrido, não estava dando conta, estava me sentindo muito sobrecarregada, por mais que eu tivesse ajuda do meu namorado, das minhas irmãs. Sempre que tinha uma encomenda grande, eu chamava eles, falava, vamos, todo mundo trabalhar. E já virava festa, né? É. Família grande só precisa de um motivo. Só um motivo. Uma desculpa, na verdade, né? Vamos se reunir. E aí eu comecei a diminuir um pouco, né, do meu trabalho com os doces. Mas foi um período muito gostoso. Eu amava fazer doce para todo mundo. Eu amava quando as pessoas, meu Deus, que doce maravilhoso, esse pão de mel incrível. Mesmo. É muito gostoso isso. Não, e a gente fica com aquela desculpa, assim, não, pra ajudar, tem uma causa por trás disso, né? Uma desculpinha, Uma né? desculpinha, vai comprando, mas é muito legal. E você sabe que, assim, e serve muito como exemplo, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas têm impressão, assim, tá fazendo faculdade de medicina porque tá nadando em dinheiro, tá numa facilidade. E quando você, com esses pequenos gestos, porque a gente fala que o testemunho de vida fala mais do que a nossa fala, né? Uhum. Então você, com esses gestos, eu creio que você acabou inspirando muitos jovens também.
né? Porque às vezes fala assim, ah, não, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Tá, mas você pode criar uma condição favorável para que você faça aquilo que você quer fazer, né? Você não precisa ficar só na aba da mãe, na aba do pai, na aba do governo, né? Ah, vou esperar por uma bolsa. Não, peraí. Para, pensa, reflete, fala assim, poxa, no que eu tenho talento que pode me ajudar a alcançar o Sim, meu sim, sonho também, né? exatamente. E ó, o nosso estômago agradece. Inclusive, falando em oportunidades, eu me formei na Uninove do campus de Osasco. E lá tem bolsa de estudos. Então, tipo, se a pessoa quiser fazer medicina, não tem condição, ela presta o Enem. E pelo Enem, você conseguindo uma nota boa, você consegue um valor da faculdade integral. Fica a dica Fica a aí para dica. você que fala assim, ah, faculdade de medicina para mim é um sonho distante, não é? Não, basta você focar, né, nos estudos aí, põe gás aí nesses últimos anos que às vezes você está no colegial, né? Põe gás aí para que você possa alcançar. Eu acho que hoje tá tudo mais acessível, né? Por conta da informação Sim, e por conta realmente da globalização geral, assim, né? Porque a gente tem oportunidades que às vezes até bate na porta, sim. né? A gente vai entrevistar semana que vem o pastor Mário Breder. E o pastor Mário Breder, ele tem um amor e uma paixão em incentivar pessoas que pararam de estudar a fazer essas provas para que você volte a estudar, para que você entre na faculdade. Ele é apaixonado por isso. Ele é um grande incentivador. Ele dá aula de graça para as pessoas, Que para que bacana. elas. Inclusive o pastor Henrique hoje é formado graças aos que bancaram, né, orando e contribuindo, e ao pastor também que incentivou que ele voltasse a fazer as provas para que ele obtivesse o diploma do ensino médio. Uhum. Então, assim, eu acho isso, assim, uma grande oportunidade. Às vezes você é jovem, mas parou de estudar, por N motivos, precisou trabalhar, alguma outra coisa, sempre é tempo de voltar, né? Sim, nunca é tarde. Inclusive na minha sala tinha pessoas que já tinham formação em outras faculdades, né? Já trabalhavam e decidiram iniciar a carreira na medicina. O salo que 40 fica. anos, tem um senhor de 70 anos na minha Sério? faculdade. Olha que lindo! E aí as pessoas falam assim, nossa, ele vai estudar tanto tempo, vai trabalhar pouco. Não importa, ele está Não realizando o importa, sonho dele. exatamente. O Saulo que fala, amor, você tem que fazer medicina. Eu falei assim, eu não preciso fazer medicina. Eu sou mãe de 3, eu só preciso ir lá retirar meu diploma. Exatamente. Já é formada em pediatria, Aí, então. ó, já vou passar lá e retirar meu diploma. Exatamente. Carol, na faculdade, o que te chamou muita atenção? Por que eu pergunto isso? Quando eu cursei direito, que não tem nada a ver com medicina, tem uma matéria chamada Medicina Legal, que fala sobre as perícias. A gente não mexe com cadáver, mas vê fotos, algumas coisas assim, dependendo do professor. Às vezes tem professor que não gosta muito de mostrar tal. E você? Você lidou com cadáver? Como que é uma faculdade de medicina? Você pega em gente, pega em morto, pega em boneco, como que é? Bom, a minha depende de cada faculdade, né? Na minha, a gente tinha peças cadavéricas. Então, não era o cadáver inteiro, mas era tipo a perna, o braço. Então, sim, mexi com cadáver. Também a gente tinha peças de animais. Então, por exemplo, quando a gente estava vendo o sistema digestivo, a gente tinha as peças do porco, que são meio semelhantes assim com as nossas. Então, além das peças cadavéricas, que eram peças de humanos, a gente também viu peças de animais e bonecos. Então, por exemplo, a gente tinha uma aula de ressuscitação cardiopulmonar. Era um boneco ali. Lá na faculdade tem laboratórios onde o boneco fala, ele tem. Sério? Ele Tipo, tem. falar, ai!
É uma pessoa, né, no fundo, falando no microfone, mas é como se ele fosse falando, né? Então a gente entrava na sala e tinha que resolver o problema ali do paciente, ou você matava, ou você resolvia. Era uma simulação meio ainda bem que era um traumática, boneco. assim, Mas era bem legal, assim, a gente conseguia Porque eu ver fico bastante imaginando, coisa. né? Vocês devem ter sido colocados ali a situações de estresse profundos ali, né? Sim. Porque vocês estão lidando com vidas e por mais que você esteja ali na faculdade, agora você está aqui, né? É de Você verdade vai agora. medicar de verdade, né? Então eles precisam te testar em todos os aspectos. Eu acho que deve ter gente que larga no meio do caminho a faculdade, né? É, tem gente que larga, sim. Mas a minha sala, a maioria permaneceu. Por conta desse estresse também, né? Já pensou? Tem Eu muita prova. A gente fazia muita prova prática. E era uma ansiedade, assim, porque valia a nota, né? Não Sim. era uma simulação, só era uma prova prática mesmo. E eu sofria muito. Mas deu certo. Deu. Qual matéria que você mais gostou? Que eu mais gostei, olha, eu gosto muito de ginecologia e obstetrícia, né? Que provavelmente eu vou fazer residência disso. Gosto muito de cuidar da saúde da mulher. Mas eu também gosto muito de pediatria. Que tá ali, é vizinho, né? Mais ou menos. É parecido, mas não é. Porque cuidar de uma criança e cuidar de uma gestante é totalmente diferente. Não, mas eu digo assim, Mas o tem um final da neném gestação ali. tem um neném. Mas são duas áreas que eu gosto muito. Uma aula que eu tive, que eu senti muito a presença de Deus, foi uma aula que os professores mostraram um vídeo de como é a formação do bebê. Então mostrou todo o processo embrionário, desde a fecundação até o nascimento. Nesse vídeo, assim, foi... Você já lembrou lá de Salmos, Eu até né? chorei na aula. Falei, imagino. gente, isso daqui não tem como você não ver Deus na criação, né? Durante a gestação inteira, na formação, e aí começa a ter braço, perna, desde o começo já tem um batimento, você fica tipo, meu Deus. Encantado. É a criação de Deus, realmente. Só Deus mesmo. Uma vez eu vi uma imagem que era como se fosse a bolsa. Como que chama? A bolsa que fica o bebê? O saco gestacional. Eu vi, aí a câmera ia abrindo assim. No começo era uma câmera fechada. E aí parecia muito como se fosse um universo, né? Porque era aquele líquido assim, aí aparecia algumas coisinhas. Então você fala assim, nossa, o que é isso? É o universo, uma galáxia? Quando abria, era um bebezinho que estava no saco gestacional. E aí, na minha cabeça, eu fiz muito essa assimilação entre a vida humana e o universo, né? Que é essa construção maravilhosa de Deus, que, assim, que às vezes as pessoas não param para observar nos detalhes, né? Que bom. Eu costumo dizer que a nossa profissão, para Deus, é uma ferramenta, né? Sim. E eu sei que você vai ainda alcançar muitas pessoas através da sua profissão para o reino de Deus. Amém. Também. Quais são seus sonhos, Carol? Bom, meu próximo sonho é passar na residência. Como que é isso? A pessoa emenda ou é como se fosse uma outra faculdade? Pra gente que é assim, leigo, como que funciona? Bom, então é assim, quando você está no último ano de faculdade, você presta uma prova como se fosse um vestibular. Só que nessa prova cai coisas específicas de medicina, né? Então acho que são 5 matérias gerais, que é clínica médica, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria e atenção primária à saúde, que é preventiva, né? Essas matérias caem na prova, então
depende de qual prova, dependendo de qual, né, o concurso que você está prestando, vai depender da formação da prova ali. Então, pode ser 50, 100 questões, depende, pode ter prova prática ou não, depende do edital. E é como se fosse realmente um vestibular. Então, você presta a prova, faz a prova, e aí tem as vagas disponíveis, dependendo da sua colocação. Por exemplo, a prova do SUS, dependendo da sua colocação, você consegue escolher o hospital que você quer. Entendi. Você pode escolher, primeiro, aonde você quer fazer e o que você quer fazer, e aí você presta a prova para aquilo. Isso, exatamente. É bem um vestibular mesmo. Volta do zero. Exatamente. Volte do zero. E aí você escolheu a ginecologia e obstetrícia. Entendi. É uma especialidade só que cuida basicamente ali da saúde da mulher. E aí você vai passar e aí você vai estudar mais quanto tempo? São 3 anos só de ginecologia e obstetrícia. Então eu vejo tudo que engloba a saúde da mulher. E aí depois desses 3 anos eu tenho o título de ginecologista e obstetra. Todo mundo que faz medicina faz residência? Não. As pessoas ter a opção de fazer pós-graduação, tem a opção de não fazer nada. Quem não faz nada, vamos supor, fiz tanto tempo de medicina e não vou fazer mais nada. Ele clínica que fala? Ele clínica em quê? Então, ele é um médico generalista, né? Então, ele pode atuar em pronto-socorro, dando plantão, pode trabalhar em UBS, tem muitos médicos também. Normalmente a gente se especializa em alguma coisa. Então tem médico que faz um curso de intensivista para trabalhar em UTI, ou então de emergência para trabalhar no setor na área vermelha, né? Na área de emergência mesmo, do pronto-socorro. Depende. Depois que você se forma, você tem um leque de muito opções. grande, né? E esses médicos que a gente fala muito, que eu acho que seria uma política pública muito importante, que é o médico de família. Sim. Normalmente esses médicos, eles são o clínico geral, mas tem uma formação também em prevenção? Não, então, tem uma residência que chama médico de família e comunidade. Ai, que legal! Então tem uma residência, mas se você começa a trabalhar em UBS, começa a trabalhar com isso, depois eu acho que são 3 anos, eu não me lembro exatamente, mas depois de um tempo você consegue prestar prova de título. Entendi. E aí você é considerado um médico da família e comunidade também. Que legal! Olha aí você, adolescente, que fica pensando assim, eu vou fazer faculdade e pronto, vou ficar lá no pronto-socorro. Não, senhor, você vai estudar. Aliás, todas as profissões que você escolher, você vai ter que estudar o resto da vida. Não adianta, né? Não adianta. Se você escolher medicina, se você escolher direito, se você escolher gastronomia, se você escolher engenheiro de alguma coisa, você precisa ter essa disposição de sempre ser um bom aluno. Não no sentido de melhores notas, mas no sentido de ter a disponibilidade de estudar e aprender, né? Se você não continua o seu estudo, você fica para trás. Fica para trás. E aí, filho, fica para trás de muita gente, né? A vida anda para frente, não é para trás, não. Ó, a Pamela já avisou que o nosso tempo passou. Você viu? Ela estava toda ansiosa. E eu também estava, porque ela estava me deixando ansiosa. Por quê? Porque a gente começa a falar, e eu costumo dizer, a nossa conversa aqui é um bate-papo para inspirar pessoas. E normalmente a gente nunca sabe para que caminho vai. A gente sabe que vai começar, mas a gente não sabe nunca para que caminho que vai andar. Mas eu amei o nosso bate-papo. Eu também. Eu acho que foi muito esclarecedor para as pessoas que às vezes pensam assim, quero fazer medicina, mas eu não sei exatamente se eu quero, porque eu não sei como que é esse processo todo. E às vezes você até sabe o que você vai estudar, mas você não sabe as dificuldades que você vai passar, né? E eu acho que é muito esclarecedor quando uma pessoa que passou por isso vem aqui e conta a sua história. Então, eu acho que a sua vida motivará outras vidas que querem
seguir nesse caminho da medicina. Mas eu quero que você deixe aí uma palavra, umas considerações finais, uma dica, um versículo, qualquer coisa aí que tocar no seu coração para quem está lá em casa. Eu queria falar então para vocês, não desistam dos seus sonhos. Por mais que eles pareçam que estão muito longe, que você não é capaz de alcançar, com estudo, dedicação, você consegue. Eu consegui, então você também consegue. É isso aí. Foco naquilo que você quer e ó, vai atrás, né? Isso aí. Ó, eu vou deixar uma lembrancinha pra Carol, pra quando ela estiver comendo o bolinho dela de cenoura com ganache assim de chocolate ou pão de mel. Me chama, por favor. Obrigada. Eu quero deixar essa lembrancinha como forma de agradecimento. Eu sei que não paga o seu tempo, não paga as suas experiências, mas é só uma pequena recordação. Obrigada. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, de estar aqui e pedir para que você volte, porque eu sei que nessa área de medicina sempre tem uma campanha interessante, né? A gente tem meses coloridos para o ano inteiro, né? Esse mês é o mês branco de janeiro, né? Que é o mês da saúde mental, mas tem março, abril, tem todos os meses aí. Então vira e mexe, a gente vai pedir umas dicas, com certeza, uma ajuda para que a gente possa também informar o pessoal lá de casa, né? Para se cuidar, para se amar, para, sei lá, se preservar muitas das vezes, né? E a gente só tem esse corpo aqui, filho. Não dá para substituir. Não dá. Né? Então, mais uma vez, obrigada, Carol. Eu que agradeço. E você que tá aí, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. A gente vai deixar as redes sociais da Carol. Faz, assim, muita propaganda, muita publicidade desse podcast para que muitas pessoas sejam alcançadas. Principalmente os jovens que estão aí pensando o que vão fazer da vida, já manda para ele. Sabe aquele seu filho lá que fala assim, ai mãe, eu não sei o que eu quero fazer? Mostra esse podcast para ele e fala, ó, a Carol foi lá e fez medicina, você pode fazer também, você vai conseguir também, não é isso? Isso aí. Fica a dica. Um beijo e até o próximo episódio.